Eu não sabia nem onde é que tava meu Kindle pra falar desse livro. Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais um livro que eu terminei de ler, do Harry Potter. E eu fiquei pensando se eu... Peraí que eu tô abrindo aqui o livro, calma. Eu fiquei pensando se eu gravava esse vídeo ou se eu iria terminar de ler o que eu tava lendo e gravava todos os vídeos do que eu precisava falar de uma vez, mas eu disse, não, vou gravar logo, antes que eu esqueça as coisas que eu quero falar, sobre este que é o terceiro livro da franquia de Harry Potter, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o livro 3. Aí, gente, eu vou continuar, ou tentar continuar lendo os 7 livros de Harry Potter e sempre trazer um vídeo individual para cada um dos livros, conforme a minha opinião, mas em paralelo a isso eu também tô lendo outras coisas. Então, tá tendo mais sobre Harry Potter vídeo aqui no canal, porque é o que é mais rápido de ler. Mas eu tô lendo outras coisas também, bem interessantes, que eu pretendo trazer vídeos aqui no canal, e aí a gente vai intercalando. Mas eu tô lendo Harry Potter e tô lendo outras coisas. Aí, vamos falar sobre o livro 3 do Harry Potter? Bora! É uma continuação, né? A gente continua ali na vida do Harry, sofrendo com os tios, Duzz. Vamos começar pela história. A história aqui, né? O Harry, ele já tá com 13 anos, 13 para 14 anos. E aí, mais uma vez, né, ele vai pra Hogwarts e vai resolver os mistérios que acontecem lá em Hogwarts. A história aqui... ela é ambientada pra gente, né? O Harry continua sofrendo com a ameaça dos tios e tudo mais. E aí, quando chega o dia dele ir pra Hogwarts, ele descobre que fugiu um prisioneiro de uma cela, de uma... Como é o nome? De uma prisão para bruxos. Esse prisioneiro, ele fugiu. Por isso o título Prisioneiro de Azkaban. Azkaban é a prisão dos bruxos. E aí esse prisioneiro, ele fugiu e tá todo mundo meio assim, espantado porque ele fugiu, porque ninguém consegue fugir dessa prisão Azkaban. E esse prisioneiro conseguiu. E aí a gente vai descobrindo ao longo da história que esse prisioneiro, ele tem um grande envolvimento com a história de Harry Potter. A gente vai conhecendo um pouco mais da história dele, dos pais do Harry Potter, e todo o envolvimento que esse prisioneiro tem com o nosso personagem principal aqui. Bom, então poucos dias antes dele ir para Hogwarts, a irmã do tio dele, a irmã do tio Walter, Guida, ela vai fazer uma visita e ela maltrata muito ele. Ela fala coisas pesadíssimas pra ele, chama a mãe dele de cachorra, sabe? Fala coisas pesadíssimas assim pra Harry, e Harry explode assim numa fúria e ele transforma ela num balão. Aí ele foge de casa, da casa dos Dursley, né? E ele é pego pelo Noite Bus, que é esse ônibus aqui, ó, pro Caldeirão Furado. Chegando lá no Caldeirão Furado, aí ainda faltam uns dias para começar as aulas. Então aqui no livro, ele passa uns dias visitando o Beco Diagonal, comprando seus materiais da escola, até ele ir para Hogwarts. Mas tá todo mundo muito envolvido com a segurança dele. Tipo, todo mundo, o Ministro da Magia, Dumbledore, Minerva, todo mundo da escola sabe do envolvimento desse prisioneiro aqui com Harry, mas ninguém fala pra ele. E tá todo mundo zelando pela segurança dele. Ao longo do livro, a gente vai percebendo que esse prisioneiro, o nome dele é Sirius Black, e ele fica tentando se aproximar de Harry. No início, a escritora vai dizer aqui pra gente que, e a história vai falar pra gente também, que esse prisioneiro, ele tá se aproximando de Harry porque ele quer matar Harry. Todo mundo acha que esse prisioneiro fugiu porque ele é um importante aliado de Voldemort. E aí ele quer matar Harry porque Harry é a única coisa que impede que Voldemort volte ao poder. Então tá todo mundo empenhado na segurança de Harry. Algumas vezes esse prisioneiro, né, o Sirius, ele consegue entrar no castelo e ele causa alguns sustos, mas não consegue pegar Harry. Bom, ao final, aí a história vai se desenrolando. Ao final do livro,
a gente descobre um monte de coisas sobre a história de Harry, sobre os pais de Harry e sobre Snape. E descobre as reais intenções desse prisioneiro, que na verdade não era matar Harry, mas sim, tudo não passou de um engano, e na verdade ele queria era se aproximar de Harry e pedir perdão e dizer que ele não foi o responsável pela morte dos pais de Harry, porque todo mundo achava que ele tinha sido o responsável. Isso é um resumão da história, e aí eu vou falar um pouquinho os meus pontos sobre essa história. Dito isso, a gente passa a ingressar aqui num livro em que a autora decidiu que ela quer contar a história dele. Ela quer contar a história dele, quer ambientar a gente um pouco mais sobre o pai e a mãe de Harry, coisa que ela não tinha feito nos outros 2 livros. Mas nesse aqui ela quer ambientar a gente na história. E ela fala pra gente um pouco do passado, de como eles eram quando criança. Ela explica por que Snape odeia tanto Harry. Porque o pai de Harry pregava umas peças com Snape. Snape uma vez quase sendo morto por conta de uma peça, de uma brincadeira do pai de Harry. Então é por isso que Snape odeia tanto Harry. Ela vai explicar isso aqui pra gente. E aí quando Voldemort tava na ascensão, ele queria... Ela não deixa muito bem explicado o porquê, mas Voldemort queria muito matar os Potter. Queria muito matar Lilian, Tiago e o Harry Potter, né? Queria muito matar ele. Os Potter, eles estavam escondidos em casa mesmo, mas eles estavam acobertados por um feitiço que se chama Fidelius, eu acho. Enfim, eles estavam acobertados por um feitiço, que esse feitiço era assim. Você confiava a uma pessoa o seu esconderijo. E aí essa pessoa, ela não poderia falar pra a pessoa que estava procurando você aonde você estava. Então, enquanto ela não falasse, enquanto ela não entregasse o segredo, a pessoa que estava procurando você podia passar na sua frente e ela não ia ver você, porque meio que você estava escondido por esse feitiço. O que acontece? Todo mundo achava que os Potter tinham confiado o segredo a Sirius Black, porque era o melhor amigo de Tiago Potter, do pai do Harry. Tanto que Sirius é o padrinho do Harry. Só que, durante toda a história, a gente fica achando isso, mas no final a gente vai descobrir que não. O Potter, o pai do Harry, confiou o segredo a outro amigo dele, que foi quem entregou eles para Voldemort. Por isso que Voldemort acha eles, mata eles e tenta matar Harry. No fim, Sirius explica tudo para ele. Diz que ele é o padrinho dele. Então Harry começa a entender a história. Tudo que se transformava em ódio, agora Harry entende que ele tem uma família, sabe? É uma coisa bem bonita, assim. E aí quando você acha que acabou, não acabou. Porque aí tem mais umas 100 páginas que a escritora decidiu que ela vai voltar no tempo para corrigir algumas coisas do livro. Interessante, eu achei interessante, não achei desnecessário, achei legal isso. A gente vai descobrir que a Hermione, ela ganhou um vira-tempo da professora McGonagall, da professora Minerva. E esse vira-tempo, a Hermione consegue voltar no tempo para assistir um monte de aula nesse ano, porque eles podem escolher as aulas desse ano. E aí ela fica voltando no tempo, veja bem, para assistir um monte de aula, ela fica atolada de estudo. Afinal, a escritora resolve dar um sentido a esse vira-tempo e acaba que eles voltam no tempo para corrigir umas coisas, sabe? E é bem interessante porque é muito bom ler sobre o vira-tempo aqui, porque quando eu li Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, o livro que é a continuação do último, o livro 8, os vira-tempos foram destruídos, né? Depois que Voldemort foi derrotado pela segunda vez. E aí lá naquele livro eles são reconstituídos. Tem uma resenha aqui no canal sobre esse livro, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Eu vou deixar aqui no link, na caixinha de descrição, para vocês darem uma olhada. E aí eu achei bem interessante essa questão do vira-tempo, né? E ela fala sobre essa questão de mexer no tempo, né? Se você mexe no passado, você altera o futuro. Bem interessante, achei bem legal. Bom, minhas considerações, gente, sobre esse livro é que é a continuação. Aí, de novo, por diversas vezes a autora fica retomando eventos do passado, eventos do primeiro e do segundo livro, para explicar alguma coisa aqui. Só que se a gente já tá lendo a continuação, ela não precisa retornar a eventos do primeiro e do segundo livro, que a gente já leu.
Então ela continua retomando eventos do primeiro e do segundo livro para explicar algumas situações aqui nesse. Mas no legal, mas no demais foi um livro bem interessante. Eu não tirei uma grande conclusão dele, coisas que me chocaram, como eu tirei do 1 e do 2. Aqui foi mais essa questão mesmo da família, da família de Harry, né? Que agora ele vai passar a ter uma família. Mesmo que ele não vá morar com os Sirius, mas ele sente que ele tem alguém agora, um padrinho, sabe? Então tem um lance bem legal com a família. E também, como eu falei, é um livro que a escritora disse eu vou escrever para explicar a história de Harry. Explicar como os pais dele morreram, explicar... Porque no primeiro e no segundo não tinha nenhuma explicação sobre isso. Ele sabia que Voldemort tinha matado os pais dele, mas a gente não sabia muito ainda sobre isso. Então a gente vai descobrindo coisas. Outra coisa que eu queria falar aqui, antes de encerrar esse vídeo, é que é o seguinte. Cada livro que eu leio e o filme que eu assisto depois, eu tô sentindo mais a impressão de que o livro é como se... Não, o filme... Não, peraí. O livro é como se preenchesse detalhes do filme. Eu queria que vocês tivessem essa experiência e depois me falassem aqui, de tipo, ler um livro do Harry Potter e assistir o filme em seguida. Vocês vão perceber que, tipo, tem coisa que o filme não explica. Ele bota ali pra gente. Se você nunca leu o livro, você aceita aquilo ali. Mas se você ler o livro e assistir o filme depois, você vai ver que tem muita coisa que tem explicação nos filmes. Assim, tem detalhezinhos que faz toda a diferença que tá aqui, que não vai para o filme no final. Bom, gente, essa foi minha resenha sobre Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban. Eu já comecei a ler o livro 4, que é o Harry Potter e o Cálice de Fogo. E os livros, gente, eles vão aumentando de tamanho. Começou com 200 páginas, depois 300. Esse aqui tem umas 400. O Harry Potter e o Cálice de Fogo tem 700 páginas. Então eles vão aumentando a história e o tamanho também do livro. E aí eu já comecei ele, mas em paralelo eu tô lendo outras coisas. Então não vai ter só Harry Potter aqui no canal. Vai ter outras resenhas também. De outros livros que eu também tô lendo. Tô terminando de ler pra fazer a resenha aqui. Então é isso, gente. Então, um beijo. E até a próxima resenha aqui do canal.